Milionário choca-se ao ver negra deficiente humilhada na rua, até lembrar sua história. A cena aconteceu ontem numa rua qualquer, mas que poderia estar em qualquer cidade. Zaira, uma garota negra com paralisia cerebral, caminhava devagar, tentando não chamar atenção. Mas a atenção naquela escola cheia de preconceito e olhares cortantes, a gente sabe que é impossível passar despercebida. De repente, um grupo de colegas começou a rir dela, risos escarnecedores que ecoavam feito gritos na cabeça de Zaira. "Olha, mané! Vai rapar o quintal, aleijada!" O aperto no peito dela disparou. O coração parecia bater tão forte que dava para ouvir até do lado de fora da escola. Ela tentou desviar, fingir que não ouvia, mas o desprezo caiu sobre ela como uma sombra pesada que parecia sugar o ar, deixar o mundo cinza. O rosto dos colegas era um desfile de escárnios, olhos faiscando maldade. O silêncio dos outros estudantes era ensurdecedor. Ninguém mexia um músculo, e isso cortava mais fundo do que qualquer palavra. Só que Zaira guardava um segredo que ninguém imaginava. Naquele corpo frágil, o que muitos viam era só o desajeito da paralisia. Por trás, anos de um treinamento rigoroso com o avô, mestre de artes marciais, homem de punho firme e coração maior do que a própria luta da neta. Ela sabia que não era vulnerável, não era fraca, era só paciente, esperando o momento certo. E esse momento chegou de repente. No impulso de uma coragem que queimava por dentro, Zaira parou em frente ao garoto que mais a humilhava. Ele, o tirano da escola, dono dos gritos, do escárnio. O corpo dela tremeu, as mãos suaram frio. O silêncio tomou conta da sala. A tensão virou quase palpável. Todos os olhos se prenderam nela. Uns curiosos, outros com medo. Como se um simples ato de uma menina assim, abrir a boca para se defender, fosse capaz de desequilibrar todo o sistema que estava montado ali. Mas antes que qualquer palavra saísse, uma memória dolorosa invadiu a cabeça de Zaira. Um eco do passado. Lembranças pesadas de abusos escondidos atrás do muro da indiferença. Racismo estrutural, velado, entranhado naquele lugar que devia ser seguro, a escola, numa mistura de raiva e medo. Ela entendeu que aquela luta não era só dela, era de todo mundo que vira, calou, deixou passar. Aquele instante era um divisor de águas. E agora? O que Zaira faria? Até onde iria numa batalha tão desigual? Na ponta da língua, um grito que podia quebrar ou curar tudo. Do lado de fora, as paredes da indiferença começavam a rachar, e junto com elas, o frágil equilíbrio dos que assistiam, aterrorizados e fascinados. Porque quando a máscara cai, o que sobra é verdade crua, nua e chocante. E aí, você consegue imaginar o que vem depois? O que ela vai enfrentar? Do que vai precisar abrir mão? É o começo de uma história que vai virar cabeça e coração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, como um cheiro acre. Todos os olhos fixos em Zaira. O silêncio era tão denso que parecia vibrar. Bem ali, na linha tênue entre a humilhação e a coragem, ela se preparava. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, um estrondo ecoou pela sala. A porta da sala se abriu com um golpe violento, fazendo todos pularem. Um homem alto e robusto, de características familiares, entrou abruptamente, seu semblante carregado. Era seu avô, a figura que sempre lhe ensinara a lutar. Zaira! O que está acontecendo aqui? Sua voz ressoava como um trovão, cortando através da atmosfera pesada. Os alunos ficaram em choque. Murmúrios se espalharam. Zaira não sabia se sentia aliviada ou aterrorizada. Ela nunca o vira tão enfurecido. Antes que pudesse se pronunciar, ele se virou para o garoto que a atacava. O medo era palpável. Todos os olhares estavam agora colados entre os dois. Você, garoto, o que pensa que está fazendo com minha neta? O avô avançou, o olhar feroz. Antes que o jovem pudesse responder, uma figura feminina apareceu por trás do avô. Era a diretora da escola, com um olhar austero, mas também confuso. Carlos, você não pode entrar assim. Isso não é o que parece. Sua voz era firme, mas havia hesitação. A tensão inchou, Zaira observando em um misto de horror e perplexidade. Como todos na sala, ela não compreendia a ligação do avô com a escola. O que estava acontecendo? Subitamente, Carlos, seu avô, respirou fundo e se virou para Zaira. Amor, você precisa saber a verdade. A sala se calou de novo, todos ansiosos. O garoto que a insultava, agora culpado, tinha um semblante de nervosismo. A dramatização que acontecia parecia um filme em câmera lenta. As palavras começaram a sair de Carlos, pesadas como chumbo. Eu não sou apenas seu avô, sou também um ex-professor aqui. Zaira sentiu o mundo girar. O quê? Professor? Sua voz mal saiu. A incredulidade a dominava. Mas sosseguem. Ele continuou. Fui expulso por questionar as atitudes da administração sobre o racismo denunciado nas salas. O que você está enfrentando é apenas uma pequena parte de uma verdade maior. Dando um passo à frente, um e outro aluno começou a sussurrar. Como era possível? Não era apenas um avô lutador. Ele tinha uma história, um passado oculto. Sim, e é por isso que você é alvo, Zaira, ele completou com um tom grave. Eu expus verdades que muitos preferem ignorar. Eles não querem que você saiba como lutar. Você é a continuação da minha luta. O choque percorreu a sala como uma onda elétrica. O garoto que a atacava agora arregalava os olhos. Sua ação não era mais questão de meras ofensas. Poderia ser uma parte do plano maior de silenciamento. Zaira olhou para o avô, seu coração martelando. A imagem de um herói se transformara em uma conexão dolorosa. Silêncios agora tinham peso, e entre a indignação e a revelação, ela percebeu que o seu avô era um guerreiro disfarçado. Antes que o tumulto pudesse se intensificar, a diretora interveio. Seu expressivo rosto, agora mais sombrio. Chega! Este é um caso para a polícia. E assim a realidade se moldava em algo diferente, instigante e assustador. Zaira não era apenas uma vítima, mas agora a herdeira de uma luta já travada. E ao som dos gritos e da presença das autoridades, uma nova ideia surgia. E se seus colegas soubessem a verdade sobre seus próprios segredos? O que eles fariam com essa informação? O que você vai fazer, Zaira?
A questão pairava no ar, desafiadora. Zaira respirou fundo, decidida a esgrimar não apenas com palavras, mas com a força de um legado. O que a aguardava nas sombras do próximo movimento? O silêncio na sala parecia aguardar um sinal explosivo, um fio prestes a se romper. Zaira, com o coração pulsando, encarava seu avô, enquanto a tensão pairava como um nevoeiro espesso. As palavras não ditas dançavam entre eles, e o murmúrio dos alunos tornou-se um fundo ensurdecedor. Ao redor, os rostos eram máscaras de espanto. Alguns, cúmplices do ridículo, agora pendiam entre desculpas e culpa. Eles não querem que você saiba como lutar. Você é a continuação da minha luta, Carlos repetiu, seu olhar profundo fixo em Zaira, revelando um tamanho peso em uma frase despretensiosa. Ela mal teve tempo de processar a revelação. Um ex-professor exilado pela verdade. Uma conexão que a unia a ele de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Mas então, um barulho de vidro quebrando cortou o ar. Um estrondo, não do lado de fora, mas vindo do saguão da escola. A porta do auditório se abriu com força, e uma sombra se projetou na entrada, revelando uma figura familiar. Maria, a melhor amiga de Zaira, estava ali, seu rosto pálido e ofegante, a expressão transparecendo pânico. Zaira, você precisa saber, rápido! A voz de Maria era um grito abafado pelo medo. Com um passo apressado, ela se aproximou, quase tropeçando. É sobre o que acontece aqui no colégio. Tem algo que precisa ser revelado. O olhar de Zaira se tornou uma tempestade interna. Mesmo com seu coração dividido entre a revelação do avô e a urgência alarmante de sua amiga, a sensação de que o chão sob seus pés estava ruindo a angustia. Segurou a mão de Maria, buscando uma âncora em meio à turbulência. Maria, o que está acontecendo? Zaira exigiu, a voz quase falhando. O murmurinho dos alunos se transformou em um coro de questionamentos e especulações. Maria respirou fundo, tentando reunir coragem. A escola, as avaliações, eles estão manipulando as notas, Zaira. É tudo uma farsa. Não é só você. São muitos que são excluídos. Eu ouvi uma conversa. O diretor e a diretora estão em conluio. Eles escolheram quem deveria sair, procurando defender nomes e analfabetos, mantendo as submissões de quem não se encaixa. A sala tornou-se um barril de pólvora. Havia algo muito mais amplo em jogo. Algo que tornava a luta de Zaira não apenas pessoal, mas um eco de vozes reprimidas. Ela sempre soube que existia injustiça, mas agora a revelação estava ligada à sua própria dor. Como você sabe de tudo isso? A pergunta explodiu da boca de Zaira. A incredulidade se misturava a uma necessidade de respostas. Maria hesitou, o olhar se desviando. Eu tinha uma amiga que foi expulsa sem razão aparente. Encontrei documentos, fotos, tudo. Mais uma vez, era tudo por baixo dos panos, como você e seu avô disseram. Mas agora já é tarde. Eles estão tomando medidas rápidas. Um novo silêncio tomou conta, mas desta vez a tensão não era só de medo, mas de urgência e determinação. Zaira sentiu que o chão sob seus pés havia se transformado em um novo campo de batalha. Os sussurros nas paredes começaram a ecoar a verdade. E aquela verdade poderia ser um divisor de águas, não apenas para ela, mas para todos ao seu redor.
A diretora agora pareceria uma marionete em um esquema maior. E o garoto que a ridicularizara não passava de um peão em um jogo sombrio. As peças estavam se movendo rapidamente. Uma armadilha, um engodo. Mas quem seria o verdadeiro inimigo? Uma força que não apenas se escondia no escuro, mas que moldava a própria estrutura do colégio. Enquanto a adrenalina queimava em suas veias, Zaira trocou olhares com Maria e seu avô, sabendo que juntos poderiam ressurgir das cinzas de um sistema corrupto. Uma nova batalha aguardava, e com ela, inevitavelmente, viriam alterações dramáticas. Um olhar carregado de segredos, até onde o jogo de poder se estendia, e quem poderia ser a próxima vítima de um sistema opressor que agora revelava suas garras. Zaira sentia a tensão pulsar como um tambor em seu peito, cada batida uma onda de adrenalina. As palavras de Maria ecoavam na sua mente com um peso avassalador. Um sistema corrupto. A sala estava lotada, os rostos para ela como refletores, medindo o próximo passo. Antes que pudesse perceber, o professor mais respeitado da escola, o Sr. Almeida, entrou abruptamente no auditório, o olhar fixo no avô e na neta, o semblante escandalizado e, ao mesmo tempo, atormentado. Carlos, há algo que precisamos discutir. Agora. Sua voz, normalmente calma, estava carregada de um abalo que se espalhava pelo ar como um cheiro de fumaça. O murmúrio entre os alunos crescia, como se sentissem que algo impressionante estava prestes a se desenrolar. Os olhos de Zaira se alargaram. O que poderia ser mais chocante que tudo o que já havia acontecido? Carlos, o avô, endureceu os ombros. O que você sabe, Almeida? A tensão crescia, quase palpável, enquanto a sala se tornava um campo de batalha de verdades ocultas. Não é só sobre a escola ou sobre Zaira, o professor começou, sua respiração irregular. Eu também trabalhei em algo mais, algo que pode afetar a vida de todos aqui. Os alunos ficaram em silêncio, os sussurros agora substituídos por um suspense contagiante. Que tipo de coisa? Zaira desafiou, consciente de que o mundo dela estava prestes a ser virado de cabeça para baixo, mais uma vez. Almeida hesitou antes de continuar. Há um projeto em curso, um esquema disfarçado que envolve investimentos e manipulações de notas. Eles usam os alunos como peças de um jogo. E seu avô, ele não é o único que está sob as sombras. E então, no meio da avalanche de revelações, o professor fez um passo em direção a Zaira. A verdade é que eu sou responsável por uma parte disso. Fui convidado a fazer parte, mas me recusei. Não posso ficar calado, sabendo que você, Zaira, é usada como um exemplo para silenciar os que se opõem. Um arrepio correu pela espinha de Zaira, cada palavra cortando como uma lâmina afiada. Você está me dizendo que está envolvido nisso? Que você também é parte do problema? A incredulidade moldava sua voz, enquanto as peças do quebra-cabeça se agrupavam em um desenho grotesco. Almeida desviou o olhar, envergonhado. Sim, mas eu estava trabalhando para expor isso. Eu não podia admitir para quem lutava. Agora é tarde demais. O público estava em choque. O peso daquela revelação caía sobre Zaira como uma tempestade que se aproximava. Estava cercada por traições. Aqueles que deveria respeitar e confiar transformavam-se em símbolos de uma luta maior que estava além de sua compreensão. E então, uma nova figura surgiu na porta.
Um dos alunos que sempre se mantiveram à margem, Rodrigo, entrou com um olhar de determinação. Eu não poderia ficar calado. Você, professor, eu acreditei em você. Nós sabemos a verdade. O diretor está usando a gente para encobrir isso. Eu vi documentos. Uso de influência. Eles estão eliminando qualquer um que ameace seu domínio. As palavras de Rodrigo explodiram como fogos de artifício. Olhares confusos se trocaram na sala, aliados se tornando inimigos. Agora a realidade se tornara uma teia complexa de respostas obscuras. A sala fervilhava em um caos de vozes. Zaira, com as mãos enfiadas em seus cabelos, sentiu que estava prestes a desmoronar. Uma onda de indignação a banhava. Se isso for verdade, todos nós estamos em perigo. Precisamos agir, e rápido. Mas antes que pudesse articular mais, uma terceira figura surgiu das sombras da porta. A diretora, Helena, apareceu com o rosto impassível, mas havia um brilho sinistro em seus olhos. E eu diria que todos aqui estão prestes a enfrentar as consequências das suas palavras. Sua presença era uma tempestade à espreita. A sala estava empolvorosa. O estrondo de corações acelerados e respirações suspensas. Zaira sentia a urgência dançar ao seu redor. O cenário mudara drasticamente. As várias revelações de traições tinham desvelado uma realidade sombria. Quem estava realmente a favor dela e quem era o verdadeiro inimigo. O mundo parecia girar, e ela se encontrava no epicentro da tempestade. E então, como um trovão, Helena afirmou: "Vocês acham que podem mudar algo? Este colégio é só um reflexo do que está à vista. E mesmo que tentem expor a verdade, esta poderá se voltar contra vocês de uma maneira que nem imaginam." Suas palavras eram frias e cortantes como o aço. O que restava da coragem de Zaira agora tinha uma nova camada de risco tremendo. As palavras da diretora deixaram no ar uma questão crucial. Quão longe ela e seus amigos estavam dispostos a ir para travar essa luta? Antes que pudesse responder, Zaira reconheceu que algo muito maior estava em jogo, e a verdadeira batalha estava apenas começando. O que cada um deles esconderia em seus passados, e a quem teria confiança para lutar ao seu lado. O frágil equilíbrio que haviam construído seria testado de modo explosivo nas próximas horas. O ar estava eletrificado com a tensão que reverberava. Uma tempestade prestes a eclodir. Zaira, os olhos fixos na diretora, sentiu cada palavra dela como uma adaga que perfurava sua determinação. "Vocês acham que podem mudar algo?" O eco das palavras se acumulava entre as paredes como um grito suprimido, e o olhar crítico de Helena parecia devorar qualquer resquício de esperança. Este colégio é... Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo retumbou do fundo da sala. Um grito cortou o ar, seguido de um barulho ensurdecedor. As portas do auditório foram arrombadas com um impacto poderoso, fazendo os alunos se afastarem em pânico, os rostos se contorcendo entre o horror e a curiosidade. A figura que entrou não era um aluno, mas o diretor da escola, Sr. Costa, com uma expressão fantasmagórica, como se houvesse atravessado o próprio inferno. "Helena", sua voz ecoou, carregada de desespero e fúria. "Você precisa saber
precisa me ajudar. O tumulto na sala se acalmou brevemente, como se a gravidade das palavras o suspendesse no tempo. Você está em perigo. Todos estão. Costa gesticulou, suas veias pulsando, a respiração entrecortada. As caras confusas de Zaira, Carlos e Maria se voltaram para ele, a tensão agora envolvendo todos como um manto opressivo. Helena, seus olhos se estreitando, questionou. O que você está insinuando? O rosto dela refletiu uma mistura de desespero e controle, uma linha tênue que ela estava determinada a manter. O que eu sei pode alterar tudo sobre como a escola opera, sobre você. Costa olhou ao redor, aterrorizado, como se esperasse a qualquer momento ser atacado. Eu vi documentos, e não só sobre as notas manipuladas. Ele hesitou, e um gesto furtivo de quem estava prestes a falar demais. Zaira sentiu seu estômago se contorcer. O clima era de um suspense mortal. O que mais poderia estar escondido sob a superfície daquele colégio aparentemente inócuo? Enquanto os alunos sussurravam ansiosamente, Zaira teve um lampejo, a sombra de incertezas se espalhando como uma nuvem escura. Dizem que alguns alunos têm laços com organizações externas e que vocês estão todos interligados. Ele me deixou sem palavras e que a expulsão de alguns alunos foi uma estratégia, um experimento social, e eu presenciei a manipulação. Um silêncio pesado se abateu, cortando os olhares angustiados dos colegas, a incredulidade pairando no ar como um veneno. Horas se passaram em questão de segundos, enquanto Zaira assimilava suas palavras. Quem poderia estar por trás disso? E por que seu avô estaria envolvido em algo assim? Você está louco, Costa! Exclamou Helena, mas a firmeza em sua voz parecia frágil, como vidro prestes a quebrar. Provas! Você precisa de provas! Ele se virou para Zaira, a sinceridade em seus olhos a fazendo sentir um misto de compaixão e desconfiança. Zaira, eu tenho algo que você precisa ver. Não estou aqui para te machucar. Estou tentando alertá-los, antes que seja tarde demais. Nesse momento, a pulsação na sala tornou-se quase insuportável, como se o ar estivesse condensado em energia prestes a se liberar. Costa puxou algo do bolso, um pequeno pendrive que brilhava com uma luz tênue sob as lâmpadas do auditório. Isso contém informações que podem derrubar tudo isso. Mas antes que pudesse continuar, um grito estridente interrompeu a cena. Os alunos se viraram, e uma aluna desabou no chão, os olhos arregalados e cheios de terror. A sala irrompeu em caos. A figura de um homem apareceu na porta, o semblante severo e ameaçador, carregando uma aura que fazia o coração de Zaira pulsar de medo. Era um segurança. As intenções dele estavam nítidas. A tensão cresceu, e a sala estava à beira do colapso. Vocês todos precisam sair agora! O homem se moveu, as mãos já posicionadas, como se estivesse prestes a agir. Zaira, sentindo o impulso e o calor da injustiça a envolver, olhou para seu avô e Maria, a decisão queimando dentro dela. Não vou sair sem saber a verdade. Zaira gritou, suas palavras ressoando como um tambor, a coragem se acendendo, mesmo diante da tempestade que a aguardava. Esta era a encruzilhada, um movimento decisivo que poderia transformar tudo. A questão era até onde ela estava disposta a ir.
E quando as peças começassem a se mover, quem se revelaria como verdadeiro amigo? O que Zaira estava prestes a descobrir poderia mudar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor, numa intensidade que se aproximava do insuportável. O ar estava eletrificado com a tensão que reverberava, uma tempestade prestes a eclodir. Zaira, os olhos fixos na diretora, sentiu cada palavra dela como uma adaga que perfurou. Vocês acham que podem mudar algo? O eco das palavras se acumulava entre as paredes como um grito suprimido, e o olhar crítico de Helena parecia devorar qualquer resquício de esperança. Este colégio é só um reflexo do que está à vista. Zaira sabia que o ciclo de opressão jamais havia sido tão claro. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo retumbou do fundo da sala. Um grito cortou o ar, seguido de um barulho ensurdecedor. As portas do auditório foram arrombadas com um impacto poderoso, fazendo os alunos se afastarem em pânico, os rostos se contorcendo entre horror e curiosidade. A figura que entrou não era um aluno, mas o diretor da escola, Sr. Costa, com uma expressão fantasmagórica, como se houvesse atravessado o próprio inferno. Helena, sua voz ecoou, carregada de desespero e fúria. Você precisa saber, precisa me ajudar. O tumulto na sala se acalmou brevemente, como se a gravidade das palavras o suspendesse no tempo. Você está em perigo. Todos estão. Costa gesticulou, suas veias pulsando, a respiração entrecortada. As caras confusas de Zaira, Carlos e Maria se voltaram para ele. A tensão agora envolvendo todos, como um manto opressivo. Helena, seus olhos se estreitando, questionou. O que você está insinuando? O rosto dela refletia uma mistura de desespero e controle. Uma linha tênue que ela estava determinada a manter. O que eu sei pode alterar tudo sobre como a escola opera, sobre você. Costa olhou ao redor, aterrorizado, como se esperasse a qualquer momento ser atacado. Eu vi documentos, e não só sobre as notas manipuladas. Ele hesitou, e um gesto furtivo de quem estava prestes a falar demais. Zaira sentiu seu estômago se contorcer. O clima era de um suspense mortal. O que mais poderia estar escondido sob a superfície daquele colégio aparentemente inócuo? Enquanto os alunos sussurravam ansiosamente, Zaira teve um lampejo. A sombra de incertezas se espalhando como uma nuvem escura. Dizem que alguns alunos têm laços com organizações externas e que vocês estão todos interligados. E que a expulsão de alguns alunos foi uma estratégia, um experimento social. Eu presenciei a manipulação. Um silêncio pesado se abateu, cortando olhares angustiados dos colegas, a incredulidade pairando no ar como um veneno. Horas se passaram em questão de segundos, enquanto Zaira assimilava suas palavras. Quem poderia estar por trás disso? E por que seu avô estaria envolvido em algo assim? Você está louco, Costa! Exclamou Helena, mas a firmeza em sua voz parecia frágil, como vidro prestes a quebrar. Provas. Você precisa de provas. Ele se virou para Zaira, a sinceridade em seus olhos, a fazendo sentir um misto de compaixão e desconfiança. Zaira, eu tenho algo que você precisa ver. Não estou aqui para te machucar. Estou tentando alertá-los, antes que seja tarde demais. Nesse momento, a pulsação na sala tornou-se quase insuportável, como se o ar estivesse condensado em energia prestes a se liberar. Costa puxou algo do bolso.
um pequeno pendrive que brilhava com uma luz tênue sob as lâmpadas do auditório. Isso contém informações que podem derrubar tudo isso. Mas antes que pudesse continuar, um grito estridente interrompeu a cena. Os alunos se viraram e uma aluna desabou no chão, os olhos arregalados e cheios de terror. A sala irrompeu em caos. A figura de um homem apareceu na porta, o semblante severo e ameaçador, carregando uma aura que fazia o coração de Zaira pulsar de medo. Era o segurança. As intenções dele estavam nítidas. A tensão cresceu e a sala estava à beira do colapso. Vocês todos precisam sair agora. O homem se moveu, as mãos já posicionadas, como se estivesse prestes a agir. Zaira, sentindo o impulso e o calor da injustiça envolver, olhou para seu avô e Maria, a decisão queimando dentro dela. Não vou sair sem saber a verdade, Zaira gritou, suas palavras ressoando como um tambor, a coragem se acendendo, mesmo diante da tempestade que aguardava. Esta era a encruzilhada, um movimento decisivo que poderia transformar tudo. A questão era, até onde ela estava disposta a ir? E quando as peças começassem a se mover, quem se revelaria como o verdadeiro amigo? O que Zaira estava prestes a descobrir poderia mudar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor, numa intensidade que se aproximava do insuportável. De repente, como se o universo estivesse em um capricho cruel, a porta do auditório se abriu com um estrondo, e em meio ao caos, uma mulher entrou, seus cabelos desgrenhados e expressão de desespero. Era a mãe de Zaira, Ana, que a todos surpreendeu pela súbita aparição. Zaira, precisamos ir. Agora. Seu olhar carregava uma mistura de medo e... Ana. O espanto na voz de Zaira explodiu, e todos os olhares se voltaram para a mãe, inevitavelmente conectando a história de Zaira àquela súbita intrusão. O que está acontecendo? Como você está aqui? A confusão era palpável, a sala tremulando sob a pressão de segredos que emergiam das sombras. Foi tudo um plano para te manipular. Eles têm informações sobre nós, Zaira. Ana respirou pesadamente, como se cada palavra fosse uma luta. Seu avô tinha acesso a um grupo que estava tentando expô-los. Mas eles descobriram. E agora são eles que estão atrás de você. O golpe direto atingiu Zaira como uma tempestade, um redemoinho de revelações que força a única verdade em sua mente. Sua mãe sabia mais do que havia revelado até então. A sala estava catártica, a tensão crescendo, enquanto os rumores se espalhavam como um veneno. Zaira olhou para seu avô, buscando respostas, mas encontrou um olhar que dizia mais do que palavras poderiam. Agora, a história envolvia um jogo de poder a um nível que ela nunca havia imaginado. Zaira, escute! Ana continuou, a voz mais firme e decidida. Se continuarmos aqui, estaremos todos em risco. Eles vão fazer algo terrível. Pessoas já desapareceram. A revelação do desaparecimento cortou o ar como uma faca, enfiando-se no coração da luta que agora se desenrolava diante dela. A sala estava em rebuliço. Os alunos, agora atordoados, tentaram processar a gravidade da situação. Zaira percebia que cada movimento, cada passo poderia conduzi-los a um caminho sem volta. A conexão entre sua mãe, seu avô e a escola era mais profunda e mais obscura do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto o segurança se aproximava, um novo aliado, Carlos, levantou-se e gritou: "Vamos! Precisamos sair agora!" E neste momento frenético, Zaira entendeu que não apenas lutava por si mesma,
mas por uma verdade que poderia custar tudo. Com uma nova determinação iluminando seu coração, ela teria que decidir rapidamente: confrontar o que estava oculto ou buscar refúgio, fugindo da tempestade que se aproximava. Era a hora decisiva. O que aconteceria a seguir estava além do que qualquer um poderia prever. Os laços estavam prestes a se romper, revelando verdades que deixariam cicatrizes profundas e transformariam para sempre o destino de todos ali presentes. O clima estava carregado de tensão, um fio prestes a se romper, enquanto Zaira olhava fixamente para sua mãe, Ana, tentando processar o turbilhão de informações que agora pesavam como chumbo sobre seus ombros. Mas a aparição de sua mãe trouxe uma nova dimensão, uma camada oculta do mistério que envolvia a escola. Com um movimento rápido, Zaira olhou ao redor. A sala estava em rebuliço, os alunos trocando olhares apreensivos. O que mais estava em jogo? De repente, um grito agudo rasgou o ar, e todos se viraram para Maria, que agora estava cambaleando, os olhos arregalados com terror. — O que foi, Maria? Zaira perguntou, o coração acelerando. Os colegas se aglomeraram em torno dela. O segurança estava se aproximando, e o semblante de Zaira se transformou em uma feroz determinação. Mas naquele instante, tudo mudou. Com um barulho estrondoso, a porta do auditório se abriu com força, e uma figura imponente entrou, sua presença fazendo até mesmo o segurança hesitar. Era um homem alto, com uma expressão severa e uma aura de autoridade que não podia ser ignorada. E Zaira reconheceu o homem. Era o pai de seu ex-namorado, um político influente que sempre estivera por trás das decisões da escola. Mas o que ele estava fazendo ali? Senhor Modella? A voz de Zaira saiu um sussurro intrigado. O homem olhou fixamente para Zaira, seus olhos penetrantes avaliando a situação com uma frieza glacial. Zaira, precisamos conversar. É mais grave do que você imagina. Sua voz, inicialmente controlada, transbordava agora uma intensidade obscura. Ele puxou um documento de sua pasta e, levantando-o, gritou com uma autoridade ensurdecedora. Eu não vim aqui como aliado, e sim como alguém que tem as respostas que vocês tanto procuram. A sala parou. Os murmúrios cessaram, e a tensão se transformou em um silêncio carregado. Zaira sentiu seu estômago revirar. Respostas. Que respostas poderiam ser tão chocantes? Os documentos que você encontrou, Zaira. Os planejamentos da escola, o que seu avô foi expulso por eles, é só a ponta do iceberg. A verdade é que a escola não é apenas uma instituição educacional. É parte de um esquema muito maior. Um experimento social organizado por uma rede secreta do qual eu sou um dos integrantes. Os alunos trocaram olhares de incredulidade. A sala estava novamente em caos. Não pode ser! Um deles gritou. Por que você está aqui e por que deveria acreditar em você? Porque você e sua mãe estão em perigo. Modella respondeu e a verdade em sua voz fez Zaira estremecer. Ela olhou para Ana, que estava claramente abalada. Ana, você sabia disso? Um silêncio profundo se instalou, a revelação pairando no ar como uma bomba não detonada. Zaira estava prestes a desmoronar. A ideia de que sua mãe, que sempre a protegia, estivesse envolvida na rede de manipulação, a deixou paralisada. Mãe, o que você sabe? Por um momento, Ana hesitou. Então ela abriu a boca, mas antes que pudesse falar,
Um movimento brusco interrompeu tudo. O segurança, por fim, decidiu agir, avançando em direção à modela. Suas intenções agora transparentes. Você não vai sair daqui com esses documentos, o homem gritou, a tensão explodindo como um barril de pólvora. Zaira sentiu que o mundo ao seu redor desmoronava. A revelação de Modela não era apenas uma reviravolta. Era a possibilidade de que as pessoas que ela confiava estivessem profundamente envolvidas em um jogo perigoso. Amizades e relacionamentos estavam prestes a ser testados, e as verdades que estavam escondidas brilhavam com uma luz cruel. E no centro desse turbilhão, Zaira percebeu. Sua vida nunca mais seria a mesma. A batalha que se aproximava era mais do que uma simples luta contra injustiças na escola. Era uma luta por sua própria identidade, sua família e a verdade que poderia destruir tudo o que ela conhecia. O que ela faria em seguida? Que segredos ainda estavam prestes? O que viria a seguir poderia mudar não apenas o destino dela, mas o de todos ali presentes. O chão tremeu sob os pés de Zaira enquanto a tensão na sala crescia. Uma urgência palpável que fazia a respiração ficar pesada. A figura imponente de Modela lançou uma sombra sobre todos ali, os corações pulsando frenéticos como se ecoassem um aviso de perigo iminente. O segurança, com suas mãos firmes e decididas, avançava, mas a adrenalina enchia Zaira, fazendo seu corpo vibrar com a necessidade de resposta. Você não vai sair daqui com esses documentos. O segurança rugiu, uma explosão de esforço físico que cortou a atmosfera eletrificada como um estalo. O pânico se espalhou, mas Zaira não podia se permitir hesitar. Cada segundo contava. Se você sabe algo, diga logo. A voz de Costa, agora mais calma, clamava por atenção. Mas em seu fundo havia um tremor de medo. Mantendo a calma, mesmo em meio ao caos, ele virou-se para Modela. É hora de revelar. Modela, não você. Esse plano, eu não queria que você fosse arrastado para isso. Zaira parou, confusa. O que significava aquilo? O alvoroço na sala cessou momentaneamente. Todos os olhares fixos na mãe e no homem que agora tinha uma conexão impronunciável. Você não sabe o que está dizendo. Modela interrompeu. A raiva e a frustração dançando em seu olhar. Foi você quem permitiu que isso acontecesse. Você sempre soube. Um silêncio pesado se abateu sobre todos, como se o ar tivesse sido repentinamente cortado. Peraí, o que está acontecendo? Zaira perguntou, seu coração acelerando ansiosamente. O que você sabe, mãe? A confusão lhe consumia. Cada palavra dela soando como um eco distante num abismo de desentendimentos. Ana hesitou. O pânico em seu olhar mais perturbador do que qualquer grito. Zaira, eu não pude. Eu não escolhi você para ser parte disso. Com um movimento rápido, ela puxou um pequeno objeto do bolso, um pendrive. Mas você precisa entender que nós somos mais do que apenas uma família normal. Mais do que uma família normal? A indignação na voz de Zaira foi como um grito ensurdecedor, mas o arrepio que a perseguiu a levou a encarar a mãe mais intensamente. O que você está insinuando, mãe? O que você e Modela têm a ver com tudo isso? O que quero dizer é que nós somos parte de algo maior, Zaira. Ana finalmente explodiu. Seu avô, ele é um dos fundadores desta rede, e eu sou uma agente infiltrada. A revelação cortou a tensão como um fio afiado. Ficaram em choque, silêncio, e então uma onda de murmúrios ensurdecedores encheu o auditório. O plano intrincado e as relações traiçoeiras
que vinham à tona nesse jogo obscuro deixaram Zaira atordoada. As peças do quebra-cabeça agora se montavam de forma trágica. Sua mãe era uma agente? Como isso poderia ser? Movendo-se rapidamente, Costa deu um passo em direção a Ana. Você não pode entrar nessa. Eles estão observando. Eles irão atrás de você. Seu tom era de urgência, como se tentasse proteger o que restava da família. Zaira, em sua confusão, começou a entrever a verdadeira profundidade de suas alianças, a complexidade de tudo que sempre considerou seguro. Mas antes que o caos pudesse tomar conta novamente, outra figura apareceu na porta do auditório. Era Rodrigo, um dos alunos que havia se mantido à margem. Ele abriu a boca, mas suas palavras foram cortadas pelo barulho sincronizado de batidas violentas na porta. Eles estão aqui! Ele gritou, olhos arregalados. Zaira sentiu o frio da compreensão lhe invadir. Não era apenas um jogo. Era uma armadilha. E a linha entre amigos e inimigos havia se esvaído. Terminar tudo ali, sem entender como sua própria vida estava entrelaçada nesse emaranhado, era impossível. Zaira! Sua mãe gritou. Vamos sair agora! Mas será que havia uma saída? O horror, a traição, tudo se juntava, e a verdade do legado que a cercava a deixava perdida. Com a porta prestes a ser arrombada, ela sabia que precisava de ações, um plano. O que mais poderia vir à tona? O que Zaira realmente sabia sobre quem era e de onde vinha? E nesse momento decisivo, a mente de Zaira fluiu rapidamente. Um novo plano bem poderia ser traçado, mas parte da verdade que acabara de descobrir a acompanharia para sempre. O que estaria por vir poderia ser ainda mais devastador do que jamais imaginara. O que Modela realmente tinha a oferecer a ela era apenas a ponta do iceberg de uma trama que superava qualquer sufrágio emocional. Do lado de fora, o mundo se preparava para engolir a verdade, e a escolha era dela. Com o momento se comprimindo e a tempestade cada vez mais perto, ela estava prestes a fazer uma escolha que moldaria não apenas seu destino, mas o de todos à sua volta. E ao olhar para todos os rostos em busca de uma resposta, ela percebeu. A batalha apenas começara. O chão tremeu sob os pés de Zaira enquanto a tensão na sala crescia. Uma urgência palpável que fazia a respiração ficar pesada. A figura imponente de Modela lançou uma sombra sobre todos ali, os corações pulsando frenéticos, como se ecoassem um aviso de perigo iminente. O segurança, com suas mãos firmes e decididas, avançava, mas a adrenalina enchia Zaira, fazendo seu corpo vibrar com a necessidade de resposta. Você não vai sair daqui com esses documentos. O segurança rugiu, uma explosão de esforço físico. Mantendo a calma, mesmo em meio ao caos, ele virou-se para Modela. É hora de revelarmos a verdade. Então, em meio à tempestade de vozes, Ana, a mãe de Zaira, deu um passo à frente. Seu rosto uma máscara de desespero e determinação. Modela, não você. Esse plano, eu não queria que você fosse arrastado para isso. Zaira parou confusa. O que significava aquilo? O alvoroço na sala cessou momentaneamente. Todos os olhares fixos na mãe e no homem que agora tinha uma conexão impronunciável. Você não sabe o que está dizendo. Modela interrompeu, a raiva e a frustração dançando em seu olhar. Foi você quem permitiu que isso acontecesse. Você sempre soube. Um silêncio pesado se abateu sobre todos, como se o ar tivesse sido repentinamente cortado. Peraí, o que está acontecendo?
Zaira perguntou, seu coração acelerando ansiosamente. O que você sabe, mãe? A confusão lhe consumia, cada palavra dela soando como um eco distante num abismo de desentendimentos. Ana hesitou, o pânico em seu olhar, mais perturbador do que qualquer grito. Zaira, eu não pude, não escolhi você para ser parte disso. Com um movimento rápido, ela puxou um pequeno objeto do bolso. Um pendrive. Mas você precisa entender que nós somos mais do que apenas uma família normal. Mais do que uma família normal? A indignação na voz de Zaira foi como um grito ensurdecedor, mas o arrepio que a perseguiu a levou a encarar a mãe mais intensamente. O que você está insinuando, mãe? O que você e Modela têm a ver com tudo isso? O que quero dizer é que nós somos parte de algo maior, Zaira. Ana finalmente explodiu. Seu avô, ele é um dos fundadores desta rede, e eu sou uma agente infiltrada. A revelação cortou a tensão como um fio afiado. Todos ficaram em choque. Silêncio. E então, uma onda de murmúrios ensurdecedores encheu o auditório. O plano intrincado e as relações traiçoeiras que vinham à tona nesse jogo obscuro deixaram Zaira atordoada. As peças do quebra-cabeça agora se montavam de forma trágica. Sua mãe era uma agente? Como isso poderia ser? Movendo-se rapidamente, Costa deu um passo em direção a Ana. Você não pode entrar nessa. Eles estão observando. Eles irão atrás de você. Seu tom era de urgência, como se tentasse proteger o que restava da família. Zaira, em sua confusão, começou a entrever a verdadeira profundidade de suas alianças, a complexidade de tudo o que sempre considerou seguro. Mas antes que o caos pudesse tomar conta novamente, outra figura apareceu na porta do auditório. Era Rodrigo, um dos alunos que havia se mantido à margem. Ele abriu a boca, mas suas palavras foram cortadas pelo barulho sincronizado de batidas violentas na porta. Eles estão aqui, ele gritou, olhos arregalados. Zaira sentiu o frio da compreensão lhe invadir. Não era apenas um jogo, era uma armadilha, e a linha entre amigos e inimigos havia se esvaído. Terminar tudo ali, sem entender como sua própria vida estava entrelaçada nesse emaranhado, era impossível. Zaira! Sua mãe gritou. Vamos sair agora! Mas será que havia uma saída? O horror, a traição, tudo se juntava, e a verdade do legado que a cercava a deixava perdida. Com a porta prestes arrombada, ela sabia que precisava de ações, um plano. O que mais poderia vir à tona? O que Zaira realmente sabia sobre quem era e de onde vinha? E nesse momento decisivo, a mente de Zaira fluiu rapidamente. Um novo plano bem poderia ser traçado, mas parte da verdade que acabara de descobrir a acompanharia para sempre. De repente, as portas se abriram com um estrondo ainda mais forte, fazendo todos recuarem em uníssono. Entrou um homem que Zaira nunca esperava ver. Um homem que a fazia sentir um profundo repulsa. Senhor Alves, o membro mais obscuro da direção da escola. Ele olhou de forma calculada, suas intenções sombrias, jogando um manto de confusão e desespero sobre Zaira. Não pode ser, Zaira murmurou, sua voz marejada de incredulidade. Sabe qual é a verdade, Zaira? Toda essa farsa é minha. A escola, a manipulação, sua mãe, tudo parte de um plano muito maior. Ele se adiantou, sempre com um sorriso maléfico dançando em seu rosto. E você? Você é a chave. O sacrifício perfeito que irá solidificar nossa operação.
O choque a atingiu como um soco no estômago. A revelação era mais devastadora do que poderia imaginar. Você é quem? As palavras escaparam entre seus lábios, entorpecida pela revelação. E no instante em que as verdades começaram a se desvelar, o chão sob seus pés pareceu desmoronar. Você simplesmente não entende, minha querida. Você é mais do que uma simples aluna. Você carrega um legado que supera a própria escola. Nesse momento, ele puxou outro documento, e os olhos de Zaira se arregalaram ao reconhecer uma foto de sua avó. Você não queria saber mais sobre sua família? A verdade é que sua avó não morreu. Ela se tornou uma parte da rede. E você, Zaira, vai segui-la, ou enfrentará as consequências. O ar escapou de seus pulmões. A condenação moral e os laços familiares estavam a um fio de distância de se desvanecer. O mundo girava, e ao controle estava prestes a ser tragado para um abismo de revelações. O que estava reservado para ela? Poderia confiar em uma mãe que agora parecia um desconhecido? E a lealdade do avô? Naquele instante crucial, Zaira compreendeu. Tudo o que construiu, tudo o que acreditou, estava prestes a ser testado como nunca antes. Com o desespero imerso na luta interna entre o que era certo e o que era preciso, o destino dela e de todos estavam em jogo, e ela sabia que a resposta estava por trás daquele sorriso maligno. Bastava um passo, uma decisão, e o impacto poderia ser devastador. Poderia ela realmente se erguer e confrontar o que havia sido tirado dela? Zaira respirou fundo, sentindo o peso das palavras de Modella como se fossem pedras lançadas sobre seus ombros. Tudo o que pensava saber sobre sua vida estava desmoronando diante dela. A revelação de que sua avó estava viva e ligada a uma rede secreta a fez perder o chão. No entanto, em meio ao pânico e à confusão, havia uma chama de determinação começando a arder dentro dela. Eu não vou ser apenas uma peça neste jogo, Sr. Alves. Zaira se ergueu, a voz clara e firme, o olhar desafiador. Todos os presentes se voltaram para ela, surpresos com a atrevida ousadia. Você pode ter manipulado tudo isso, mas não vai me controlar. Ana, sua mãe, se aproximou, os olhos cheios de orgulho e medo ao mesmo tempo. Zaira, precisamos sair, agora. Mas Zaira balançou a cabeça. Ela tinha tomado uma decisão. Não, mãe, esta é a minha luta, não só por mim, mas por todos que foram afetados por isso. Ela se virou para Rodrigo, que estava visivelmente nervoso, mas com coragem nos olhos. Rodrigo, você foi corajoso. A verdade precisa ser exposta. O segurança hesitou. Os olhares em sua direção se tornaram pesados. Costa, ao lado de Zaira, se adiantou. Zaira tem razão. Se continuarmos aqui, nunca saberemos toda a verdade. Precisamos expor tudo. Um brilho decididamente feroz nos olhos de Zaira levantou a moral de todos na sala. Modella também percebeu que as coisas estavam fugindo do controle. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Isso não é só sobre vocês. Ele gritou, mas já não tinha o poder que parecia ter antes. Enquanto os outros se preparavam para o que estava por vir, a porta do auditório foi arrombada novamente. Uma equipe de jornalistas com câmeras e microfones invadiu a sala. E o caos virou um espetáculo. Era a chance que Zaira precisava. Em poucos instantes, a verdade se espalharia como fogo em palha seca. Vamos lá, pessoal. Vamos contar a verdade. Zaira gritou, enquanto a equipe de jornalistas se aproximava. O medo se transformou em coragem. Cada um deles poderia ser ouvido agora, e a mudança finalmente estava visível.
A cena se transformou em um aglomerado de vozes, todas lutando para compartilhar suas experiências, suas verdades. O que era um jogo de opressão virou uma luta coletiva, e a união desfez as correntes que os prendiam. Zaira sentiu que a história estava sendo reescrita ali mesmo, com cada comentário, cada confissão levando o peso do absurdo que havia sido aceito por muito tempo. Modella, percebendo que seu jogo estava prestes a ser exposto, fez uma última tentativa de controle. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar, ele gritou, mas agora não havia ninguém que o temesse. Zaira olhou para ele, agora sem seu poder, e se virou para a mãe. Está tudo bem agora. Vamos lutar juntos. Enquanto a verdade ganhava evidência e as câmeras capturavam tudo, Zaira percebeu que tudo estava prestes a mudar. A escola, sua vida, seus amigos, todos sairiam diferentes dessa experiência. Ela não era mais apenas uma aluna. Ela era uma guerreira. E naquele momento, a esperança começou a brilhar. O eco de aplausos e chamadas de apoio explodiu. A sala estava cheia de um novo espírito. A luta deles não tinha terminado, mas a batalha contra a opressão havia começado. E Zaira sabia que, juntos, fariam a diferença. Mas antes que pudesse relaxar, um pensamento inquieto cruzou sua mente. Uma verdade mais profunda ainda estava oculta, inexplorada. O legado de sua avó e tudo o que ainda não tinha descoberto sobre sua história artística. No meio da agitação, Zaira sorriu, uma faísca de determinação. Vamos descobrir isso juntos. E assim, enquanto cada aliado se unia na descoberta, a vida de Zaira estava prestes a girar em uma nova direção. As chamas da memória e da luta não estavam apenas acesas, elas estavam prestes a explodir. Nos próximos dias, Zaira revisitaria o passado. E o que mais poderia ser desenterrado em seu caminho? Se inscreva agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo.